Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você como a gente começa a personalizar fontes dentro do seu aplicativo iOS. Como que a gente pode usar o Xcode para fazer isso e a gente vai ter fontes customizadas, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Eu vou criar um projeto do zero aqui, tá bom? Utilizando o iOS, Application iOS. Estou usando o Xcode 14, mas pode servir para qualquer Xcode que você esteja utilizando. A gente vai escolher aqui o app e eu vou criar um novo projeto, vou chamar ele de fonte personalizada, tá bom? Vamos usar aqui o Swift UI e eu vou salvar ele numa pasta aqui. Então, enquanto ele constrói aqui o projeto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher uma fonte que a gente quer trabalhar, né? A gente pode comprar fontes ou até mesmo usar fontes gratuitas que tem disponibilizada, por exemplo, no próprio Google. Então, eu vou escolher aqui uma fonte, vou pesquisar aqui Google Fonts e vamos pegar algumas aqui, pegar uma delas. Vamos escolher uma que seja bem diferente, tá? Para a gente ter essa distinção. Pode ser essa daqui. Zeiada. Vamos pegar essa fonte aqui, vou fazer o download dela. E aqui dentro do Xcode, primeiramente a gente precisa anexar esse arquivo de fonte, tá? Você pode organizar da maneira que você achar melhor. Eu vou criar uma pasta aqui, um novo grupo, clicando com direito, eu vou chamar ele aqui de Resources, que é onde eu gosto de colocar os recursos aqui dentro do projeto. E a gente vai lá na pasta onde foi baixado a fonte, e vamos arrastar para dentro aqui, dentro de Resources. E aqui eu vou marcar para adicionar no target do app em questão que eu estou desenvolvendo, marcar essa opção copiar se já existir esse item, se for necessário, e criar um grupo também. Eu vou deixar marcado esse carinha aqui. Então a fonte já foi anexada aqui dentro do projeto. Agora a gente precisa dizer para o iOS que esse app vai estar utilizando essa fonte. E a gente faz isso dentro do ifun.plist, que é o nosso arquivo principal de configuração do app. Então eu vou acessar aqui o menu principal do projeto, vou marcar aqui a opção do target, vir em info, e aqui vai ter esses sinaizinhos de mais aqui para a gente adicionar uma nova propriedade, tá? Eu vou clicar aqui no mais e vou procurar por font provided by application. Esse font provided é onde a gente vai ter um array de várias fontes que a gente pode anexar. Então ele nada mais é do que uma estrutura, né, um arrayzinho. E aqui no item 0 a gente vai marcar a primeira fonte, o nome dessa fonte que ele vai encontrar. Então como a gente tinha baixado o nome do arquivo aqui, ó, é zeada-regular.ttf. Tá? A gente vai pôr até a extensão para garantir que ele vá funcionar. Eu vou compilar com Command B e agora a gente pode começar a tentar utilizar ela aqui dentro do projeto. Então aqui a gente tem o Swift UI, nosso preview padrão. A gente já tem um texto aqui com Olá Mundo e aqui eu vou adicionar uma fonte, tá? Para adicionar uma fonte, a gente tem uma propriedade chamada de fonte. Então aqui dentro de fonte a gente vai usar a propriedade do fonte.custom, tá? E aqui a gente precisa especificar o nome da fonte e um tamanho dela. Eu vou adicionar 36, por exemplo, tá? Ponto flutuante. Então, esse nome da fonte pode ser alguns nomes, que são as fontes que a gente baixou. Se eu colocar aqui, por exemplo, Zeiada regular, não necessariamente vai funcionar, tá? Não necessariamente. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Eu vou explicar por quê. Você vê que ele já não pegou. Por quê? Porque esse é o nome do arquivo, não necessariamente o nome da fonte. Para descobrir o nome da fonte, a gente precisa, primeiramente, fazer um loop dentro das fontes disponíveis que está dentro do projeto, do iOS, tanto as fontes do sistema padrão quanto as novas que a gente adicionou, para descobrir qual que é o verdadeiro nome dela, não o nome do arquivo, e sim o nome da fonte. Então, aqui no módulo principal, que é o app, onde começa a execução do projeto, eu vou criar um bloco init, tá? Que vai ser disparado assim que o app inicializar. E a gente vai fazer um loop dentro de todas as famílias de fontes para descobrir qual que é a fonte específica, porque toda fonte tem uma família, né? Esse é um padrão meio que de design. Então, eu vou fazer um loop aqui entre family, onde tem a UI font.familyNames, então aqui ele vai retornar para mim todos os nomes das fontes. Eu vou imprimir o nome dela aqui, tá? E depois eu vou fazer um loop em cada um desses elementos que vai me retornar uma fonte. Então, eu vou usar o UI font names for family name. Então, eu vou passar aqui a família para ele me trazer a fonte em si. Então, eu vou imprimir, vou dar uns espaços para a gente distinguir o que é fonte e o que é família. E a gente vai concatenar aqui com
a fonte. Espera aí que aqui faltou usar variável, senão ele não vai aparecer. Beleza, então vamos rodar isso daqui dentro de um iPhone, dentro de um simulador, para ver os nomes disponíveis da nossa fonte e descobrir qual que é verdadeiramente o nome da ZA da fonte. Bom, então temos aqui várias fontes disponíveis dentro do sistema, tanto o nome da sua família quanto o nome da fonte efetivamente, tá? E a fonte customizada que a gente acabou de adicionar, ela é da família Zeada e o nome dela não tem o traço regular, então é só o nome da fonte mesmo. Então, beleza, já descobrimos qual que é o nome da fonte. Agora a gente pode voltar no layout que a gente precisa adicionar aquela fonte. E aqui a gente vai tirar essa palavra regular e vamos ver novamente aqui qual que é o nome da fonte. Então, aplicou aqui as modificações, tá? Se você quiser rodar também no simulador para ter certeza, tá lá a fonte dentro do simulador. Agora, se você quiser otimizar o seu código para não ter toda hora ter que escrever o nome da fonte e eventualmente acabar escrevendo errado, você pode começar a deixar seu código um pouco mais reutilizável. Por exemplo, eu vou criar uma extension aqui da fonte, que é a classe fonte, dentro do kit do SwiftUI, e vou criar uma função estática chamada, por exemplo, de zeada, que aí eu sei que eu só vou esperar, por exemplo, o tamanho e ele vai me retornar a fonte pronta. E aqui eu posso usar, né, o ponto .custom da própria fonte, passando já o nome certinho para não se perder e o parâmetro da fonte. Então aqui eu posso agora trocar esta chamada para um ponto zeada e somente passar o size como parâmetro aqui. Então aqui vai funcionar da mesma forma, só que agora a gente consegue trabalhar com os nomes mais corretos, né? Você pode fazer desta forma ou mudar para nome de funções primárias, aí fica a seu critério como que você pode fazer, tá bom? Mas eu espero que você tenha aprendido a adicionar fontes no seu app. É legal para deixar ele cada vez mais personalizado, único, do que usar somente a fonte padrão do iOS. Beleza? Se você gostou, clica no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, ajuda demais aqui o trabalho pelo YouTube. E se você quiser se aprofundar comigo no desenvolvimento iOS, criando aplicativos do zero até App Store, aplicativos profissionais, o link dos meus treinamentos está na descrição do vídeo de desenvolvimento iOS e também de Android, caso você tenha interesse nessa plataforma. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.